Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Patrícia, de Língua Portuguesa. Hoje daremos sequência ao nosso PET volume 4, então vamos lá? Sejam bem-vindos à nossa semana 2. Iremos trabalhar a leitura que é tão importante no nosso dia a dia, não é mesmo? Primeira atividade, temos uma tirinha. Essa tirinha traz uma mensagem muito linda. Vamos observar então. Amar não é egoísmo nem posse, nem satisfazer a própria vontade. Amar é querer bem ao outro, é generosidade. Qual a ação do Armandinho com a gaiola, pessoal? E aí, o que vocês responderam? Então, Armandinho retirou as grades da gaiola, proporcionando liberdade aos pássaros e forneceu alimento, construindo um tipo de comedouro. Qual a relação da fala amar não é egoísmo e nem posse com a ação do Armandinho? Então, Armandinho demonstra, através de sua atitude, que amar é deixar ser livre, é perceber que quando amamos os pássaros, assim como os seres humanos, nós não devemos agir como se fossem nossa propriedade. Número 3. No último quadrinho, os passarinhos se aproximam das crianças. O que isso demonstra? Demonstra que os passarinhos confiam nas crianças e sabiam que não iriam lhes fazer mal, só queriam dar alimento. Que lição a tirinha de Armandinho nos traz, então? A lição de que amar é querer bem ao outro, é deixá-lo livre para fazer suas próprias escolhas. Agora vamos analisar outro texto e observar se vocês acertaram também a correção dele. Editorial, Gentili, a censura e a liberdade de expressão. Qualquer discussão para que possa ocorrer de maneira civilizada precisa de algumas bases comuns das quais partir. Vamos estabelecer, então, algumas definições a fim de identificar se a condenação do humorista constituiria censura ou não. Primeiro, é preciso entender que ele foi condenado por injúria. Então, vamos entender o que é injúria. Injúria é alto efeito de injuriar, é injustiça, aquilo que é injusto, tudo que é contrário ao direito. Para efeitos práticos, o que nos serve de definição, ou seja, vamos lá, é ato insultoso, ofensivo, que causou dano à honra e à dignidade da deputada. Ao menos é isso que está implícito quando se diz que ele foi condenado por injúria, né? Então, ele foi condenado por injúria ao ofender a honra e a dignidade da deputada. Então, vamos entender aí. Lembrando que, pela Constituição, né, liberdade de expressão é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. E quais os fatos que levaram à condenação? O humorista foi notificado extrajudicialmente por uma deputada. Ela pedia que ele retirasse do seu Twitter algumas declarações que considerou ofensivas. A Constituição afirma que é livre a manifestação do pensamento, mas que é assegurado o direito de resposta, além de indenização por dano material, moral ou à imagem. O que fez, então, o humorista ao receber essa notificação? Ele não se manifestou publicamente através de nota ou advogado. Ele não escreveu um Twitter. Ele fez um vídeo e publicou. No vídeo, ele pega a notificação, rasga, coloca dentro da cueca, tira da cueca, coloca no envelope, escreve com cheirinho especial e põe no correio de volta. O que é censura? Censura é o efeito de censurar, é a análise feita por censor de trabalhos artísticos, informativos, com base em critérios morais ou políticos, para julgar a conveniência de sua liberação à exibição pública. Por metonímia, restrição à publicação, feita com base nessa análise.
Então, censura é uma análise feita antes da publicação de qualquer coisa, não depois. A condenação, portanto, não pode ser chamada de censura. Danilo, né, que estamos falando do apresentador, o Danilo Gentili, ele publicou os tweets que quis e foi notificado. Depois, ele publicou um vídeo, obviamente ofensivo. O vídeo não sofreu censura. Ele foi publicado e a condenação dele foi justamente depois que ele postou esse vídeo. Ninguém fez uma análise prévia do conteúdo, né, para saber se seria publicado ou não. Número 1. Qual fato ocorreu em torno da produção desse editorial? Ou seja, o que aconteceu aí no texto? A condenação do humorista Danilo Gentili por ter publicado no Twitter conteúdos ofensivos sobre uma deputada. O texto apenas relata os fatos ou apresenta uma opinião a respeito da questão tratada? O que vocês observaram? O texto ele relata os fatos e apresenta também uma opinião a respeito da questão tratada. Número 3. Transcreva a opinião do autor em relação ao fato relatado. Então, onde que se tem opinião aí? Porque nós dizemos no número 2 que no texto teve opinião. Qual que foi a opinião, então? Então, era só copiar aquele trecho. Qual que é? A condenação, portanto, não pode ser chamada de censura. Danilo publicou o Twitter que quis e foi notificado. Depois, ele publicou um vídeo, obviamente ofensivo. O vídeo não sofreu censura. Ele foi publicado e a condenação é justamente posterior ao vídeo. Ninguém fez uma análise prévia do conteúdo para saber se seria publicado ou não. Então, pessoal, atualmente nós vivemos num mundo cada vez, mais impessoal, em que as pessoas se utilizam das redes sociais para falar o que pensam, acreditando que estão protegidas através dos seus computadores e celulares, Mas, na verdade, isso é totalmente ilusão, E isso tem aumentado em muitos casos de discriminação e ofensas, Porque a pessoa publica, não pensa e vai publicando e acaba praticando, ofensas e um crime mesmo, porque você discriminar ou ofender alguém. Qual é o seu posicionamento sobre a condenação do Danilo Gentili? Você acredita que ele feriu o limite da liberdade de expressão ou apenas foi censurado? O que você achou aí da atitude que ele teve? Então, essa é uma resposta pessoal, tá? Então, eu só sugeri aqui. Estou de acordo com a argumentação do texto, pois ressalta que todos têm liberdade para expressar as ideias que quiser. Não é verdade? Todos nós podemos expressar da maneira que quisermos nossa opinião. Mas o que se deve ter é o quê? É ciência, é consciência e arcar com as consequências. Não é isso? Ofender alguém nas redes sociais é crime. Então, por isso que nós temos que aí pensar antes de publicar algo, Qual é o limite entre a liberdade de expressão e a ofensa? Liberdade de expressão, o que é liberdade de expressão? Lá no texto falou, que é a livre manifestação do pensamento, Agora, o que é ofensa? Ofensa já é um comportamento ou um discurso que faz com que uma pessoa seja vítima de injustiça, que traz danos a outra pessoa. Então, o limite entre liberdade de expressão e ofensa seria você expressar sua opinião de maneira respeitosa, responsável, Pensar antes de publicar, pensar antes de falar, não com a intenção de praticar crimes e atividades ilícitas, como discursos que motivam a violência contra a mulher, discursos de ódio contra as minorias, difamação, discriminação, calúnia, discursos
ao terrorismo. Então, é você ter essa consciência que você publica o que você quiser, mas se você ferir alguém, se você ofender alguém, você pode ser punido, né? Além de que você, ao ofender alguém, é muito sério, você está praticando um crime e você está desonrando uma pessoa, ferindo outra pessoa, né? Então, nós temos que pensar muito bem antes de agir. Tá bom, pessoal? Vamos ouvir essa canção, Não Perca as Crianças de Vista. Quem curte o rapa aí, hein? A sombra que me segue todo dia. Deixo quieto, seguro as páginas dos sonhos que não li. E outra vez não me impeço de dormir. Deixo quieto, seguro as páginas dos sonhos que não li. E outra vez não me impeço de dormir. E os jornais não me informam mais. E as imagens não são tão claras. Como a vida vou aliviar a dor e não perder as crianças de vista. Crianças de vista. Crianças de vista. Família. O sonho é uma família. O sonho de todo dia, família. 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 É quem você escolhe pra viver. É quem você escolhe pra você. Não precisa ter conta sanguínea. É preciso ter sempre um pouco mais de sintonia. O número 1, pessoal. O título da canção do Rapa que acabamos de ouvir indica que tipo de sentimento quando ele fala assim, não perca as crianças de vista, né? Ou seja, ele está preocupado quanto ao futuro dessas crianças. Jamais, né, percamos a nossa ingenuidade, a sinceridade, a pureza, a verdade do olhar de uma criança, né? Qual o significado do trecho? Deixo quieto e seguro as páginas dos sonhos que não li. É uma resposta pessoal. O que é que você entendeu desse trecho? Eu sugiro o seguinte: o eu lírico, né? Essa voz que fala nessa música, nesse texto literário, nesse texto poético, se apega na esperança, nos sonhos que ele ainda não realizou, para conseguir seguir em frente, mesmo diante das dificuldades. O número 3, essa perguntinha aí é bacana, viu? Vamos ver se vocês interpretaram direitinho. Qual que é a mensagem que a canção nos mostra sobre a família? O que é que vocês entenderam aí quando ele fala, ele define a família em várias palavras, mas qual que é a mensagem principal? Que a família é quem escolhemos para estar ao nosso lado. Aquelas pessoas com quem possuímos afinidades, compartilhamos sonhos, aquelas pessoas que preocupam com o nosso bem-estar, enfim, aquelas que demonstram amor nas atitudes, independente de laços de sangue. Finalizamos aí mais uma semana. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe cada um e até a próxima, se Deus quiser.